Olá, eu sou a professora Márcia Peterman. Estou gravando esse vídeo para demonstrar alguns dos recursos da guia Exibir do Excel. Então, aqui na guia Exibir, nós temos vários grupos, os principais modos de exibição de pasta de trabalho, o grupo Mostrar, o grupo Zoom e o grupo Janela. Então, no grupo Modos de exibição da pasta de trabalho, nós temos a exibição da planilha. Então, temos aqui o normal, que é essa que nós estamos visualizando. Nós temos a visualização da quebra de página, onde eu consigo visualizar as páginas que serão impressas, onde eu posso também alterar a impressão das páginas, como nós vimos em aulas anteriores. Eu tenho a visualização de layout da página, onde eu posso visualizar, então, como a página ficará impressa. E o normal, que é o que nós estamos vendo no início. Aqui na guia, no grupo Mostrar, então eu tenho essas opções, que eu posso ativar ou desativar. Então, por exemplo, no barra de fórmulas, a barra de fórmulas é essa barra aqui. Então, está ativa, ela está aparecendo. Se eu clicar em desativar, ela não vai mais ser mostrada. A barra de títulos, que é onde estão aqui as letras no nome das colunas e os números, né, nome das linhas, que estão sendo mostradas, porque está ativo, eu posso desativar. E aí não são mais mostradas. E as linhas de grade, para mostrar as linhas de grade, eu vou mostrar aqui numa planilha em branco, porque fica melhor para visualizar. Então, as linhas de grade estão sendo mostradas, e se eu tirar a opção das linhas de grade, então elas não estão mais sendo mostradas. E eu tenho também a opção da régua. A opção da régua fica disponível quando o modo de exibição é layout da página. Então, no layout da página, eu tenho a visualização da régua. E se eu tirar essa opção, então ele não mostra mais a visualização da régua. Vou voltar aqui no normal, para a gente ver do grupo Zoom. Então, no Zoom, eu posso escolher o zoom que eu quero. Posso diminuir a visualização, como nesse caso. Posso aumentar, como nesse caso. Também posso usar essa barra aqui embaixo para fazer o zoom também, que é da mesma maneira. Esse botão é para voltar a 100%, então eu alterei aqui no zoom, por exemplo, para 50%. E vou clicar aqui no 100%, ele volta a visualização para 100%. E esse zoom na seleção é quando eu tenho uma parte da planilha selecionada e clico em zoom da seleção. Então, ele vai dar o zoom, mostrar para mim maior aquilo que eu selecionei. Para voltar, eu uso aqui o 100%. Aqui, eu posso usar uma nova janela para visualizar aqui o documento. Tá? Então, ele mostrou uma nova janela aqui. Eu estou com a planilha, a mesma planilha aberta em dois lugares, ó. Exemplo, aula 16 aqui, é a mesma planilha. E exemplo, aula 16, 2 aqui. Então, ele tem o número 2 aqui mostrando. Aqui eu posso organizar tudo. Então, eu vou usar, por exemplo, organizar na horizontal. Então, ele vai mostrar as várias planilhas que estão abertas na horizontal. Vou voltar aqui. Eu posso usar essa opção dividir. Então, ele divide a minha planilha. Tá? E eu consigo fazer várias visualizações diferentes usando essa opção dividir. Para voltar ao normal, é só clicar novamente. Aqui eu tenho a opção ocultar janelas, então ele ocultou a janela que estava ali aberta. E aqui eu mostro novamente a janela que eu quero. Eu tenho essa opção exibir lado a lado, então eu posso escolher qual eu quero exibir. Vou clicar novamente aqui para voltar ao normal. Eu tenho essa opção da rolagem sincronizada. Então, quando eu coloco ele lado a lado, eu posso rolar as duas sincronizadas. E tem essa opção, redefinir a posição da janela também.
E aqui eu tenho uma forma fácil de alternar entre as janelas. Eu posso alternar aqui embaixo ou posso alternar por aqui. Então, aqui tem o exemplo 15. Aqui eu volto para o exemplo 16.1, que é a primeira. E aqui eu volto, por exemplo, para o exemplo 16.2. Então, eu posso alternar aqui entre as janelas. Uma outra opção interessante aqui para a gente utilizar é essa opção de congelar painéis. Então, eu vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor para a gente visualizar. Então, congelar painéis é para que eu consiga ver a primeira linha da minha planilha e ver a primeira coluna da minha planilha, independente de que ponto eu estou. Porque conforme eu for rolando a minha tabela, a minha planilha, as informações aqui de título vão se escondendo. Então, eu vou posicionar o cursor aqui na célula B2 e vou vir aqui em congelar painéis e eu posso escolher se eu quero congelar tanto a linha quanto a primeira linha, tanto a primeira coluna, se eu quero congelar apenas a primeira linha e se eu quero congelar apenas a primeira coluna. Como exemplo, eu vou usar essa opção, congelar painéis. Então, conforme eu rolo, vocês percebem que essa primeira linha com o nome dos meses continua sendo visível. E se eu vier aqui para a direita, a primeira coluna com o nome dos estados também fica visível. Então, esses são alguns dos recursos da guia Exibir do Excel. Obrigada e até a próxima.